Fala aí pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo. Teclas Daniel na área, quarta-feira, com notícias e informações do São Paulo. E nesta quinta, o Tricolor vai enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Jogo às 7 da noite, com transmissão do Premier e também do Sport TV. E aqui eu vou trazer a provável escalação do nosso São Paulo, que não tem Bobadilha, que chegará amanhã por volta das 6 da manhã aqui no Brasil, e ele está fora da partida contra o Grêmio. Falo também com vocês referente ao estouro que o São Paulo teve no futebol após um relatório do FIDIC, um rombo aí de 91 milhões de reais. Para onde está indo a grana do São Paulo, meus amigos? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, mas antes, sobe o likezão, se inscreva no canal, que é muito importante para o nosso crescimento, e assim que o canal atingir 220 mil inscritos, eu vou escolher uma pessoa que participa aqui, tá sempre ativo participando, para ganhar um presente, uma camisa do São Paulo. E você aí pode ser o escolhido. Falta pouquinho para bater essa marca, então participa aqui comentando e deixando o seu like também em nosso vídeo. E se possível também compartilhe o nosso canal em grupos do São Paulo. E rapidinho, aquele recado para você da Mais Ágil, que está apertado, sem grana, precisando de uma grana imediata e não sabe o que fazer. Tem saldo no seu FGTS. Em até 24 horas, os amigos da Mais Ágil conseguem antecipar esse saldo diretamente para a sua conta de forma simples e segura. Uma empresa que é parceira aqui do Teclas há mais de 3 anos, já ajudou muita gente, certamente está pronta, te esperando também para te ajudar. Só entrar em contato, telefone na tela e o link aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. E o relatório do FIDIC do São Paulo acabou revelando que nos 9 primeiros meses de 2025, o futebol profissional do São Paulo teve um estouro de 91 milhões de reais no orçamento. Por outro lado, o clube acabou vendendo jogadores e teve de forma arrecadada 233 milhões e 100 mil reais, maior do que o dobro previsto no orçamento do São Paulo. E com isso, acabou reduzindo a dívida em 55 milhões e 500 mil reais neste período de 9 meses. O endividamento total do São Paulo caiu de 968 milhões de reais, registro em 2024, para 912 milhões de reais. Então, o São Paulo teve aí uma certa diminuição na dívida no caso, tá? Mas isso, pessoal, não é para você se vangloriar, para enaltecer o Casares, porque quando ele chegou no São Paulo, a dívida era praticamente aí 500 milhões de reais e ele conseguiu dobrar essa dívida no clube. Então, o que ele fez até aqui, né, certamente ele vai bater no peito, falar que agora estão com os pés no chão, que conseguiu diminuir a dívida do clube. Cara, boa parte aí foi ele que construiu. Então, ele não está fazendo mais do que a obrigação dele, essa é a realidade, tá? E esse rombo que o São Paulo teve no futebol, isso também passa muito por conta dos jogadores que temos hoje no elenco, né? Se você for olhar, o nosso elenco é caro, por mais que o São Paulo não pagou, talvez, ali por contratações. Mas tem a questão de luvas dos jogadores, né? Tem a questão de renovação contratual, tem tudo isso que você precisa pagar aos atletas. Eles não chegam literalmente de graça, por mais que estavam livres no mercado, igual foi o caso do Oscar e do próprio Wendel também, só pegando alguns exemplos para vocês, tá? Então tem a questão salarial desses jogadores que é bastante alta. Os casos aí do próprio Oscar no caso, o Lucas Moura, Arboleda, Luiz Gustavo, o Wendel, o próprio Caleri também. Esses caras que eu citei, todos esses aqui, cara, praticamente 1 milhão para cima que esses caras ganham. Só esses aqui, ó. Vamos colocar, ó, Oscar, Lucas, Arboleda, Luiz Gustavo, Wendel e Caleri. Só esses 6, né? Vamos aqui, ó, colocar 6 milhões, um total de 1 milhão para cada. Claro que eles não ganham só isso, né? O Lucas certamente ganha mais de 1,5 milhão, o próprio Oscar bate para 3 milhões. Então, só uma conta rápida aqui, bem boba, só para você ver. Só esses 6 aqui, cara, dá mais de 6 milhões de reais, meus amigos. É muita grana. Se a gente for colocar o salário do Oscar nesse pacote aí, cara, vai para 8 milhões e meio, mais ou menos. Só esses caras. Além também do Rafael, Alan Franco, o próprio Luciano também, Marcos Antônio, Ferreirinha, o Rigoni que chegou agora, o Luan que já tem um certo tempo no clube. Esses caras,
eles não ganham menos de 400, 500 mil reais, não ganham. Não ganham, essa é a realidade. Então, para um clube que está ferrado em dívida, que fala que tem que ter pés no chão e tal, os salários dos jogadores não são condizentes no que o São Paulo está proposto a fazer na questão da redução da dívida do clube. Porque o salário desses caras são altíssimos. Então, rapaziada, para vocês verem, né? O São Paulo tinha jogadores da base que poderiam ajudar muito mais do que esses caras que ganham muita grana. O próprio William Gomes, Henrique Carmo, que era uma opção também, né? O Matheus Alves também. Então, o São Paulo deixou de pagar, vamos lá, 50, 60 milhões, estourando 100 milhões para cada um desses moleques que saíram daqui para pagar mais de 500 pau para esses caras que não entregam, que não conseguem jogar, não tem a questão física preparada para enfrentar esse calendário aqui do futebol brasileiro. Então, se você pega esses detalhes, mano, o que os caras vêm fazendo no São Paulo não bate com a nossa realidade. Essa é real, tá, pessoal? Então, se você pega aí, né, a quantidade de vendas que o São Paulo teve, não teve contratações no ano e conseguiu reduzir a dívida em somente 55 milhões de reais. É muito pouco, cara. Então, o Casares, ele vai se vangloriar certamente com isso, né? Vai pegar notícias aí, as manchetes, e vai destacar lá no seu perfil do Instagram, porque para ele isso é maravilhoso. Então, tá muito longe do que foi feito de errado no São Paulo. Então, isso aqui ainda tá bem pouco, pessoal. E o detalhe, tá? Até o final desse ano, é bem capaz do São Paulo ainda precisar vender mais jogadores. Não adiantou nada isso. Vai precisar vender mais, ainda mais depois que caímos da Copa do Brasil, da Libertadores, que certamente eles estavam contando com uma certa grana de premiação caso o São Paulo avançasse nessas competições, né? Então, a situação ainda é preocupante do clube, tá? E eu tô vendo bastante conselheiros aparecendo agora, dando declarações, participando de lives, falando bastante, né? Contra a gestão, né? Tudo que o Casares faz agora é do contra. Então eu faço uma pergunta para vocês. É legal, de fato, você ver conselheiro batendo de frente na gestão. Mas eu pergunto para vocês, onde estavam esses caras há 5 anos atrás? Quando o Casares começou, a dívida foi aumentando, cada ano no vermelho, déficit e mais déficit. Onde que estavam esses caras? Agora que está chegando a eleição, começa a aparecer esses conselheiros. Conselheiro que você nunca tinha ouvido falar o nome e agora está aparecendo. Na boa, eu não caio nesse papo de conselheiro que está aparecendo agora, preocupado com o clube, batendo no Casares. Eu tenho meu pé atrás, porque agora é fácil, né? Tá acabando a gestão, na hora que o Casares foi lá e mudou o estatuto para ser presidente novamente, cadê esses caras? Esses caras aprovaram, a grande maioria aprovou. Mas é só uma observação para vocês refletirem um pouquinho, porque agora vai aparecer de tudo. Vai aparecer conselheiro que a gente nunca viu na vida, né? Preocupado, né? Agora é interessante aparecer, né? Eles estão chegando no que vem, aí é fácil. Mas eu não caio nesse papo aí não, mano. Mas enfim, deixa sua opinião aqui embaixo, rapaziada, que é bastante importante, tá? Bom, falando um pouquinho sobre o jogo contra o Grêmio, jogo importante, São Paulo precisa vencer para sonhar com uma classificação para a Libertadores. Jogos fora de casa é importante pontuar e o São Paulo tem muitas dificuldades com o Grêmio fora de casa. Desde 2016, o São Paulo fez 9 jogos e perdeu 8 para o Grêmio. Então o São Paulo tem muitas dificuldades jogando contra o time do Grêmio. A última vitória do São Paulo foi em 2021, onde o São Paulo venceu por 2-1 com gols de Luciano e Tietê. Veremos aí nessa quinta-feira se o São Paulo vai ter força para bater no time do Grêmio, que vai ter o retorno de Rigoni, que estava suspenso, tem também aí Tapia à disposição, que estava na seleção chilena, e também Ferrarese viajando aí, estando à disposição de Hernan Crespo. E com isso, o São Paulo tem a seguinte escalação, com Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda, Sabino, Cédric Soares, Luiz Gustavo, Alisson e Wendel, Marcos Antônio, Luciano e Tapia. Essa é a provável escalação do nosso tricolor. Vai subindo aí o seu palpite
para esse confronto. E o árbitro do jogo vai ser o Nailton Júnior de Souza e o árbitro de VAR, Rodrigo Nunes de Sá. Torcer, né, rapaziada, para amanhã a arbitragem correr tudo bem, né? E o São Paulo conseguir fazer um bom jogo e conquistar os 3 pontos, que vai ser muito importante para nós. Essas são as informações de hoje. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu? Tamo junto.